gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. A nossa padroeira está lá na Serra da Piedade, linda, maravilhosa. Pois é, bom dia, Patrícia. Bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente, abençoada, produtiva terça-feira, gente. Pois é, Patrícia, eu vou contar uma pequena história que se passou na política e na administração pública de Minas Gerais. Conte-me tudo, não me esconda nada. Em 1989, houve eleição para governador de Minas. Quando houve também eleição para a presidência da República, ganhou o Collor. Aqui ganhou o Hélio Garcia, que disputava mais um mandato. Ele tinha sido governador quando ele era o vice de Tancredo e prefeito de Belo Horizonte, né? Ele assumiu o governo do estado e depois veio o Nilton Cardoso e depois do Nilton ele voltou como candidato a governador e ganhou as eleições. Pelo partido, fez um partidinho pequeno aqui para ele ganhar as eleições. Bem, aí no dia que ele toma posse, na hora que ele estava tomando posse, o governo federal, através do Banco Central, decretou intervenção na Caixa Econômica Estadual. E aí foi um negócio, né? No dia que o governador estava tomando posse, a Caixa Econômica Estadual recebe uma intervenção. Por quê? Porque o governo tinha mandado dinheiro, né? O Banco Central tinha mandado dinheiro para salvar um pouco a Caixa, mas o dinheiro chegou aqui e o governador da época pagou dívidas, pagou empreiteiras e etc. Tal, e o dinheiro não foi usado. Então, faltou o dinheiro para a Caixa se regularizar diante do Banco Central. E aí houve o decreto. No dia que o Hélio Garcia tomava posse, a primeira providência do Hélio Garcia foi assumir no governo do Estado os 9 mil funcionários da Caixa. Todos eles tiveram lugar, saíram da Caixa para não perder o emprego e foram para o Estado. Só que não com os cargos que eles tinham na Caixa. Eu lembro que uma amiga minha, que na Caixa era assim, quando você chegava aos 20, 25 anos, você já ficava afastado ganhando, porque você estava esperando a aposentadoria. Meu Deus! Esperava a aposentadoria. Esperava ganhando. E essa amiga teve que voltar para o Estado, ir para o Estado com um cargo pequeno, ganhando muito pouco. Não era aquele salário que ela tinha na Caixa, de repente ela entrou em depressão, inclusive até morreu. Mas todos os 9 mil funcionários, uns foram para a Assembleia, outros foram para o Tribunal de Contas. Aí, no Tribunal de Contas, alguém lá entrou com uma ação de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Essa ação veio para a instância primeira instância, segunda, terceira, e tal, chegou lá no Supremo Tribunal Federal. E só agora o Supremo julgou a ação e dando razão a quem entrou com a ação de inconstitucionalidade da lei que permitiu que alguns funcionários ficassem no Tribunal de Contas. 25 anos 25 anos depois. Sabe o que aconteceu? O quê? Todo mundo que foi para o Tribunal de Contas, ou para a Assembleia Legislativa, ou mesmo para o governo do Estado, para alguma secretaria, o cara já tinha 10, 15 anos na Caixa. Então, eles já estão todos aposentados. Então, quer dizer, julgou, a ação foi considerada legal, né? A ação, o cara que entrou com a ação ganhou a ação, mas não vai acontecer nada, porque está todo mundo aposentado. Vai tirar um cara da aposentadoria? Cir, tem um ditado jurídico que fala assim, que o direito não socorre quem dorme. A justiça, quando ela é morosa, quando ela é lenta, ela, na verdade, ela é uma injustiça. É verdade. Porque ela não consegue reparar aí os prejuízos, como, por exemplo, você falou aí da sua amiga, que chegou até a morrer, né? É verdade. Deprimida, não consegue reparar esses direitos. Mas o que o Hélio Garcia fez, ele fez na época já estava vigindo a Constituição de 88. Para salvar os funcionários da Caixa, né, entidade que ele foi presidente dela, no governo de Aureliano Chaves, na década de 70, 74, 75, ele simplesmente absolveu os funcionários da Caixa no governo do Estado, que era outra inconstitucionalidade. Ele fez um arranjo trabalhista, porque qualquer banco que é fechado pelo Banco Central, veja aí, por exemplo, o Banco Nacional de Minas Gerais, que depois foi o Banco Nacional do Brasil. O Banco Nacional, quando ele foi fechado, os funcionários perderam o cargo.
perderam emprego. Na Caixa ninguém perdeu emprego, mas as pessoas não ficaram satisfeitas de terem ido para o governo do Estado, porque recebiam... O salário era muito menor. O salário é muito menor do governo do Estado. Aqueles que foram para a Assembleia e para o Tribunal de Contas ficaram bem. Ficaram satisfeitos. Ficaram bem, até porque o salário é bom, não é verdade? Mas agora, depois de 25 anos, a ação é julgada procedente, mas não tem nenhuma... Não tem nenhum poder legal agora porque está todo mundo aposentado. Claro, e por falar em ação julgada procedente, em direito que dorme, que é uma injustiça, hoje é dia do advogado. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os colegas que são operadores do direito, que estão aí lutando pelos direitos dos seus clientes, né? Tentando aliviar aí a dor das pessoas, porque todo mundo tem um sofrimento, um problema a resolver. É muito difícil hoje ser advogado, porque você entra com a ação na justiça e aquilo demora demais para resolver, não é verdade? Demora muito, né? Assim, e aí, é como se diz, né? A pessoa injustiçada, gente, ela morre também. Morre também. Não é? Mata do mesmo jeito. Aliás, eu tinha um amigo que ele ficou anos e anos e anos e anos, me contou essa história, contou para vários companheiros do rádio, da televisão, contou essa história dele. E ele, esqueci aqui o nome dele, mas ele não saía da sala de imprensa da Assembleia, porque ele levou a situação dele para deputado. Tinha não sei quantos anos que ele tocava uma ação. Ele era um trabalhador e tal, que tocava uma ação, papapá, e essa ação não resolvia, né? Aí um dia ele chegou lá na rádio Itatiaia e tinha lá alguns procuradores da Justiça. Tinha uma reunião lá, um procurador foi dar uma entrevista. E ele começou a falar de justiça e tal, e o cara chegou perto dele e falou assim, o senhor também é procurador? Eu falei assim, sou procurador, procuro justiça há 40 anos. Há 40 anos? Sou procurador, eu procuro justiça há 40 anos. Olha, a participação do público aqui. A Luísa está participando com a gente, é daqui de BH. Ela está falando o seguinte, que ela tem um processo de indenização, ela não falou de quê, mas que está, assim, acompanhando há mais de 15 anos. Olha que dureza. É verdade. Um abraço para o João Machado, lá em Birité, ligadinha aqui com a gente também. A Soraya está falando aqui, ela é de Caeté, ela está falando também que acompanha um divórcio litigioso há 5 anos, que ela já quer casar de novo e não consegue. Gente, é verdade. Quer dizer, divórcio litigioso, né? Não? Olha, eu vou te contar, viu? Demora e arrasta, que é uma beleza. Eu acho assim, não é possível que ainda durante 5 anos aquele ódio da separação ainda exista, né? Porque quando o divórcio é litigioso, né? Tem essa coisa, né? Esse ódio, essa coisa toda. Vou cantar aquela música. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Você resolve tudo isso com pílulas de Lucem. Há 80 anos no mercado brasileiro, em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia. Tem participação aqui. Olha aqui, um abraço para ela. Dona Leia, minha sogra, está participando, falando o seguinte. Pati, o que vai falar então dos planos econômicos? Uma demora judicial sem fim, né, É verdade, é verdade. Muito bem lembrado. É verdade. Os planos econômicos, as pessoas entravam na justiça porque eles escondiam a inflação na hora de inclusive, remunerar, naquela época, a caderneta de poupança, né? Não é verdade? É verdade. E aqui o Bruno também, ele ligadinho com a gente, é daqui de Belo Horizonte, do bairro Floresta, e ele está falando o seguinte, além dos planos econômicos, os planos também de remuneração do FGTS. O povo está ligadinho, viu? É verdade. O plano do... Aliás, o FGTS é uma coisa interessante, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que ele rende, quando você tinha inflação que levava, né? Você tinha 10, 15, 20% ao mês de remuneração, o Fundo de Garantia remunerava 3, 4%. Assim, escuta essa participação aqui. A Jaqueline, daqui de BH também, está falando o seguinte, que há mais de 16 anos está na justiça um processo de briga com vizinhos por terra, a demarcação do terreno. Acontece que esse ano o vizinho faleceu, morreu. Olha, é o que a gente está falando. 16 anos de uma briga, de um litígio, que situação, né? Por isso que aquela justiça que veio aí na década de 90, né? A mediação, né? Arbitragem, mediação. Né? Tudo isso ajuda, né? Eu já participei muito desse desentendimento de vizinhos, né?
fulano, vamos sentar, vamos briga conversar vizinho, e tal, né? briga de vizinho por causa disso. É passar um esgoto, é a cerca que o outro colocou a mais, né? Não é verdade? Tem gente, eu conheço pessoas aqui, não vou falar o nome de pessoas aqui, influentes, políticos e etc., que mandava simplesmente colocar a cerca, pegava o terreno do vizinho e punha a cerca lá para dentro do terreno do vizinho. Isso aconteceu muito com o Antônio Luciano, que chegava e mandava cercar. E plantava eucalipto, e quando o cara assustava, chegava lá, a terra dele... Cercava tudo, né? Eu quero saber o nome, uai, não vai falar o nome, como assim? Não, eu não vou falar para não dar direito de resposta, dá problema. É verdade, não vou falar, não, tá né? certo. Não? Cirantão, Oi. adiada aí, foi prorrogada a campanha da vacinação do sarampo, gente. Sei. Pasmem. Apenas 4% dos adultos que têm entre 20 e 49 anos foram vacinados. Quem vai falar com a gente agora, que mandou um áudio pra gente, é a enfermeira Daiane Vieira. Fala comigo. Bom dia, Daiane. Bom dia, Patrícia Joe. Bom dia, Cirantão. Meu nome é Daiane. Eu sou enfermeira, trabalho na Rede SUS. Hoje eu vim falar um pouco sobre o sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa altamente grave, erradicada no nosso país há alguns anos. A única forma de prevenção do sarampo é a vacinação. Vim informá-los que a vacina contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de agosto, abrangendo a faixa etária de 20 a 49 anos. A vacina é gratuita. Vamos ajudar a manter o sarampo erradicado. Vamos vacinar. Bom dia a todos. Bom dia. Muito aí, bem, né? A fala dela, né, Acir? Olha aqui, se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. O ex-presidente do Cruzeiro, ex-vice-presidente, foram indiciados na Polícia Civil.